Continuamos o nosso estudo sobre o capítulo 3 do livro do Gênesis, o capítulo onde se narra a culpa original. Terminamos o nosso encontro anterior com a pergunta que o Senhor Deus faz ao homem. São duas perguntas. Aqui nós dizíamos é o fundamento do direito de defesa. Quando se diz que o direito de defesa é natural, disse que ele está impregnado na natureza humana. A pessoa precisa ser interpelada para saber do que está sendo acusada. Só que, na legislação dos homens, alguém chega para você e diz: você está sendo acusado disso. Caso o promotor de justiça acusa uma pessoa, e é preciso que essa pessoa seja notificada para saber do que está sendo acusada, para que se dê um tempo suficiente para ela apresentar a sua defesa. A origem última do direito de defesa é esse relato. Só que Deus Todo-Poderoso não acusa Adão nos moldes que nós estamos acostumados a ouvir na convivência humana. Adão ouve os passos do Senhor Deus no jardim e se esconde com sua companheira. Onde estais? Claro que Deus sabe onde ele está. Mas Deus interpela para que a partir de dentro, Adão seja honesto, seja sincero e reconheça o seu erro. Deus é tão bom que colocou dentro de nós a capacidade de entender e de querer, para que, cometendo o pecado, nós mesmos nos acusemos. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. Pensou o filho na pocilga e disse quase tudo isso, tirando apenas este: trata-me como a um servo. Pois bem, é isto que agrada a Deus? Depois que nós pecamos e caímos em nós mesmos, Deus não quer acusar, se bem que Ele já sabe da culpa nossa, mas lhe agrada a nossa acusação. Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. Ele não respondeu onde estava, porque a pergunta foi clara: onde estás? Novamente, o Senhor interpela o homem, dessa vez com uma outra conotação: quem te revelou que estavas nu? Isto é, eu perguntei uma coisa, você não respondeu, mas você se denunciou. Repare a consciência pesada a que leva uma pessoa a se denunciar. E Deus pegou essa deixa, por assim dizer, nu. Claro, não foi Deus quem revelou que ele estava nu. Você é que está dizendo que estava nu. Mas quem revelou você? A você isto. Sua consciência está embaralhada, tem alguma coisa errada aí dentro de você? Está perturbado? Está inquieto? É a reação do que o pecado produz, é o efeito que o pecado produz numa mente culpada. Terias tu, vejam, são duas perguntas, na verdade são três, uma no versículo 9 e duas no versículo 11. Terias tu, ele não faz uma afirmação pelo respeito que ele tem a cada um de nós. Claro que ele já sabe a resposta, claro que ele conhece o íntimo do coração do homem. Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? É claro que há determinadas perguntas que já estão, digamos assim, nelas embutida a resposta. Só que o bom pedagogo está realmente levando a pessoa, emparedando-a no bom sentido, para que ela pare de fugir, pare de fingir, pare de dissimular, pare de encontrar subterfúgios. Ó pobre natureza humana!
quão difícil é para ela reconhecer aquilo que o Davi, que foi o autor do Salmo 50, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Isso depois que ele foi desmascarado pelo profeta Natã. Muito bem, agora vamos à desculpa esfarrapada de Adão. Então vejam, no versículo, volte um pouco por favor, Tiago, meu filho. No versículo 10, nós temos uma resposta que não foi exata, que não satisfaz a pergunta que foi feita. A resposta do versículo 10 não é adequada para a pergunta do versículo 9. E pasmem vocês, que a resposta do versículo 12 não vai ser adequada às duas perguntas do versículo 11. O texto, por favor. O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Reparem uma coisa, que Adão verdadeiramente respondeu à segunda pergunta. Não respondeu à primeira. Isso se chama, eu não sei se na língua portuguesa a palavra adequada é subterfúgio. É subterfúgio mesmo. É uma escapadela. Escapou, saiu pela tangente, como dizem os jovens. Não respondeu à primeira pergunta. E a segunda pergunta ele respondeu, só que, com o devido respeito, caríssimos internautas, o cara de pau respondeu lá no final, eu comi. Mas antes, ele cuidou de culpar duas pessoas. Ele culpou a mulher e ainda insinuou que o culpado é Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto numa linguagem alagoana, não é o fim da picada? É o fim da picada. Vamos à resposta, por favor. A mulher que pusestes ao meu lado, a mulher que pusestes, olha aí a insinuação, olha aí a sutileza, a mulher que puseste, ou seja, se o Senhor não tivesse colocado esta figura, eu não teria pecado, mas na verdade sim, eu comi, mas a culpa foi dela, que foi colocada do meu lado pelo Senhor. É muita presepada numa frase só. Mas pasmem vocês que a nossa convivência humana, as mães, que às vezes interpelam os filhos, garotos, adolescentes ainda, ou crianças, para perguntar por que você fez isto, geralmente parece até uma herança maldita que ficou depois do pecado, a tendência que nós temos de justificar os nossos pecados com a atitude dos outros. No domingo passado, o evangelho da quase lapidação da adúltera, aquela coitada infeliz, culpada sem dúvida alguma, foi flagrada em adultério. Era de madrugada, Jesus estava pregando no templo, arrasta uma coitada para a frente de nosso Senhor e fazem uma pergunta muito curiosa: o que tu dizes a respeito disto? Moisés determina que a mulher que é flagrada em adultério seja lapidada. O que tu dizes? Curioso como somente a coitada é acusada e o homem, o autor, ou os autores do adultério, ou dos adultérios que essa infeliz cometeu, não estão ali para serem apedrejados. É a tendência de colocar a culpa em um e se eximir da culpa. É claro que aqui é um pouco diferente. Ele assume, eu comi, mas veja, é tanto atenuante, enfim, o marido que trai a esposa, e a esposa pergunta, por que você fez isto? Aí ele parte para o ataque, porque você é frígida, porque você é ciumenta, porque você não cuida de mim, porque você não cozinha bem como aquela outra, porque sua performance sexual é assim, é assado, vai arrumando 1001 desculpas para
no fim, talvez tentar mostrar para ela que o santo sou eu, que traí você, e você é que é a culpada. Só faltava essa. Pois bem, é a pobre natureza humana aqui representada nessa trágica resposta, que também revela uma das consequências do pecado. Ele perturba a capacidade de entender, modifica as coisas, as premissas, enfim, porque na verdade o que é que interessa para responder bem a segunda pergunta? Eu comi. Apenas isto, duas palavras, o sujeito e o verbo, eu comi. Mas veja que construção ele faz. A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Ó pobre natureza humana, que é a nossa. Gênesis capítulo 3, versículo 13. O Senhor agora, vejam, não mais dialoga com o homem. Agora vai para aquela que foi a autora do primeiro pecado. Adão é cúmplice. É cúmplice. Agora, antes de lermos o versículo 13, eu queria que nós fôssemos a Romanos capítulo 5, versículo 12, para nós sabermos o que é que o Novo Testamento diz a respeito de quem cometeu o primeiro pecado. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Mas, ô Dom José, quem foi que comeu do fruto primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher. Estaria São Paulo aqui inocentando a mulher, para a alegria das mulheres aqui presentes e tristeza dos infelizes homens aqui presentes, incluído eu? Não, porque aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, está falando do homem enquanto natureza humana. Na verdade, ambos cometeram o pecado. Um é cúmplice do outro. A ordem dos fatores não altera o produto, é um princípio da matemática, mas também é um princípio antropológico. Se ela comeu, ela não forçou o seu companheiro a comer. Apresentou-me deste fruto e eu comi. Foi um ato livre, soberano dela, e foi um ato livre e soberano dele. Portanto, o apóstolo Paulo aqui não privilegia, nem desmerece sexo masculino ou sexo feminino, porque Romanos 5,12 fala da natureza humana, um só homem. Voltemos então a Gênesis capítulo 3, versículo 13. De novo, uma pergunta. O Senhor Deus não faz acusação direta. Ele pergunta, por que fizeste isso? Em síntese, o pecado tem uma razão, o pecado tem uma explicação. A ordem que eu dei para vocês não foi clara, não foi direta, não foi explícita. Explique-se nas entrelinhas, se é que existe uma explicação. As duas respostas de Adão foram péssimas, horrorosas, não convincentes. A de sua companheira, idem. Vejamos agora a tragédia. A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Alguém pode dizer, está explicado. Não está explicado. Porque assim como o seu companheiro, ela colocou a culpa na serpente. Se ela dissesse, eu comi, não responderia a pergunta, porque a pergunta
foi diferente da segunda pergunta formulada pelo Senhor Deus para o homem? Por que fizeste isso? Porque a pergunta que Deus formulou ao homem foi: terias tu comido? Aqui é diferente. Por que fizeste isto? A pergunta que o Senhor Deus formula ao homem é se ele é o autor. A pergunta que o Senhor Deus faz à mulher é a razão de ela ter comido. O Senhor já não pergunta mais: terias tu comido, Eva? Não. Isso ele já fez ao homem. Agora, por quê? Qual foi a pergunta que o Senhor Jesus formulou a Saulo no caminho para Damasco, hoje cidade assediada e no meio de um furacão de guerra fratricida, linda cidade, quando Saulo, respirando ódio contra os cristãos, com carta branca do Sinédrio, para prender e matar, se for o caso, os cristãos da cidade de Damasco. Saulo, Saulo, qual a razão disso? Jesus leva uma bofetada de um soldado na narrativa do Evangelho segundo João, da paixão do Senhor. E depois que ele leva uma bofetada, ele explica para cada um de nós o que significa aquela afirmação dele: se alguém te ferir na face direita, oferece à esquerda. Qual foi a reação de nosso Senhor? Se eu errei, mostra-me o erro, mas se eu não errei, por que você me bate? Por quê? É o brado de Deus diante do pecado. Mas por que isso? Aqui a gente entra numa questão existencial tremenda. Cada pecado que é consumado, diante de cada pecado, o Senhor Deus pergunta: mas por quê? E aqui estamos no centro do furacão chamado o mistério da iniquidade. Por quê? Por quê? A serpente enganou-me. Assim como o companheiro, ele tenta atribuir a culpa à serpente, que aqui deve estar rindo, trombeteando, festejando, alegria satânica, porque conseguiu levar essa dupla, não é dinâmica Batman e Robin, mas essa dupla primeira que cometeu o primeiro pecado, e eu comi. Caríssimos, esses versículos vamos analisar do versículo 9 ao versículo 12. Nós temos uma dramática interlocução entre o Senhor Deus, que sonda os rins, que perscruta os corações, e a natureza humana, que diante do pecado, convidada a ser clara, a ser direta diante do Senhor, não o faz. Tergiversa, desculpa-se, foge, se esconde, tenta passar a culpa para os outros. O homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente, o homem bota a culpa na mulher e em Deus, sutilmente, para se eximir da sua responsabilidade. A mulher tenta jogar a culpa para a serpente, mas ela afirma: eu comi. Vamos agora à punição. Há uma determinada mentalidade, mais ou menos difundida na sociedade, de que punir jamais. A punição fere os direitos humanos, a punição é contra a misericórdia de Deus, a punição é antipedagógica, é anticatequética, a punição é contraproducente, a punição... Antes de tudo, voltemos ao capítulo 2, versículo 17. Gênesis 2, 17. Na verdade, versículo 16 e versículo 17. Gênesis 2. Deu-lhe este preceito:
podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Atentos! Eu me ative, quando estudamos esse versículo, durante muito tempo, e bati, eu espero que tenha ficado na memória de todos, internautas também, que a primeira vez que a morte aparece na Bíblia é como possibilidade decorrente, consequente a uma decisão do homem. De novo, versículo 16. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Peço encarecidamente, caríssimo internauta que já assistiu aos outros vídeos e que se lembra desse versículo quando o comentamos, morte, possibilidade, se o homem desobedecer, se o homem pecar. Ela vai entrar no mundo como consequência, como obra, como artifício, como projeto concretizado e consumado, consequência funesta de uma decisão do homem. É o homem quem cria a morte, é o homem quem inventa a morte. Sobre isso, há um outro versículo que eu pediria a Wellington, na hora da edição, que colocasse em letras garrafais na tela. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, por favor. Vamos ler juntos. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Não foi por Deus que a morte entrou no mundo. Foi por inveja do demônio. Ele foi o autor, ludibriando, enganando, seduzindo o primeiro homem e a primeira mulher. Quem tem sua versão da Bíblia em Android, celular, destaque, coloque um fundo amarelo e deixe aí gravado até o fim da sua vida. E vocês que têm a Bíblia papel, por favor, dê um jeitinho de deixar este versículo aqui destacado, por caridade. Muito bem. A punição tem um papel catequético, tem um papel pedagógico. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. A morte é a colheita maldita do pecado. Esse também é outro versículo extremamente importante para ser memorizado por todos. Mas na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, leamos juntos. Essa frase também é importante para o contexto, para o assunto que estamos a refletir, vai confirmar exatamente o que o apóstolo Paulo diz, ou vice-versa, todos juntos. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O termo foi muito bem construído. Salário é de justiça. É de justiça. Eu estou dando a você aquilo que você merece. Foi você fez por merecer. Está claro? Claro que está obscuro, porque estamos diante do mistério da iniquidade. O salário do pecado é a morte. Mas vejam, já nesse versículo, nós temos a resposta de Deus a esse salário maldito que nós recebemos em nossos pais primeiros. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
a resposta de Deus ao mistério da morte. Foi tanto amar o mundo que enviou a ponto de enviar o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A famosíssima frase de Jesus, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 16. Muito bem. Antes de o Senhor Deus se dirigir ao homem e à mulher, aqui ele, pedagogicamente, primeiro vai se dirigir ao autor do pecado, aquele que primeiro pecou antes de Adão e de Eva, aquele que está descrito no capítulo 12 do Apocalipse, aquele que travou uma batalha com Miguel e com os seus anjos, aquele que no momento mesmo em que foi criado já se rebelou contra Deus e se afastou de Deus, e depois desse combate não encontrou-se mais lugar no céu para ele, e ele foi precipitado sobre a terra. Aqui não é diálogo. Vejam, curiosamente, o diabo só fala com a mulher, não responde a Deus, está aqui trombeteando de satânica felicidade, não tem o que retrucar, e vai ouvir, digamos assim, a segunda sentença, porque a primeira já não se encontrou lugar no céu para ele. Apocalipse, capítulo 12. O texto do Apocalipse não diz que palavras o Senhor Deus pronunciou no momento em que Satã e seus subordinados foram expulsos do céu. Mas aqui nós temos um monólogo de grande interesse. Na verdade, o interesse maior é o versículo 15. Mas vamos ao versículo 14. Leiamos, aliás, tudo, os dois juntos. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rastos sob o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Atenção, é a primeira vez que Deus amaldiçoa. Mas, Dom José, eu pensava que Deus só abençoava. Deus não pode abençoar o pecado. Deus não pode abençoar uma iniciativa intrinsecamente má. Existe uma maldição que é boa, e existe uma maldição que é má. A maldição que é má é quando você deseja o mal. Maldizer, vejam, etimologicamente falando, maldizer é dizer mal. É só inverter o prefixo e colocar atrás do sufixo, enfim. Maldizer é dizer mal. Existe um dizer mal que não é pecado. Quando você diz algo de mal que pode acontecer, como forma de advertência, para que aquela pessoa que está ouvindo sua maldição não faça, evite. Olha, meu filho, eu tenho a obrigação de dizer que se você não estudar, você vai levar pau no final do ano. Ô mãe, a senhora está me amaldiçoando? Não, eu estou falando de uma tragédia que pode acontecer no fim do ano, se você não estudar. Estou dizendo isso para o seu bem, para que você estude. Eu não desejo que você seja reprovado. Eu estou falando dessa possibilidade trágica, para que você estude e não leve pau, ou não leve bomba. Quem lembra quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, alguém perguntou para ele o pensamento dele sobre a torre de Siloé que caiu e que matou 18 pessoas. Vocês pensam que eles morreram por causa de pecados que eles cometeram? Não. Mas eu digo, a mesma coisa vai acontecer com vocês se vocês não se converterem. Lembram disso? Outra, e aqueles cujo sangue foi derramado no templo por Herodes, vocês pensam que eles morreram porque cometeram pecados? Não. Mas se vocês não se converterem, vai acontecer o mesmo com vocês. Isso é uma maldição? Rigorosamente falando, é.
Só que não é uma maldição pecaminosa. O Senhor está projetando para o futuro uma tragédia, mas advertindo-os para que eles se convertam, para que não aconteça esse mal com eles. Essa é a maldição boa. Eu disse isso para que nós compreendamos. O demônio é criatura de Deus. O que no demônio é amaldiçoado é o pecado dele, é a rebeldia dele, é a desobediência dele. Maldita entre todos os animais e feras dos campos. Atentos, para que, atenção, os que gostam da ecologia, os funcionários do IBAMA, não fiquem irritados com nosso Senhor, dizendo que Ele está amaldiçoando uma criatura coitadinha, que precisa comer ratinhos, uma criatura que na cadeia alimentar tem o seu papel na natureza. O relato não tem nada a ver com ecologia, por favor, aqui o relato é teológico. Não é a própria criatura que se arrasta o animal, porque nós sabemos aqui quem é esta serpente. Apocalipse capítulo 12, a primitiva serpente ou Satanás. Não estamos tratando da pobre criatura, até porque nosso Senhor Jesus Cristo elogia a criatura chamada serpente, a víbora, a peçonha, que é obra dele, obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as criaturas são obras de Deus, para a felicidade do Butantan, um instituto célebre em São Paulo, sem o qual muitas pessoas morreriam, e graças ao qual o soro antiofídico está guardadinho nos hospitais, espero, de todo o Brasil, para salvar a vida de seres humanos que são mordidos, picados pelas serpentes. As serpentes são imprescindíveis para salvar vidas. Quem lembra da frase de Nosso Senhor? É um passeio para Maceió a pé. Assim que responder, já pode começar a ganhar o presente, efetuar o presente para Maceió. Qual foi a frase de Nosso Senhor que elogia e que coloca a serpente como um modelo para nós? No capítulo 11 do Evangelho segundo João, Jesus diz: sede mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Vamos ao Evangelho segundo Mateus, para que não satanizemos a criatura chamada cobra. É um animal, aqui para nós, é um animal asqueroso, sem dúvida alguma. A piton, a jararaca, a sucuri, também chamada de anaconda, são animais, para mim, asquerosos. Tudo bem, eu respeito, são criaturas de Deus, mas eu quero distância desses animais, mas são obra de Deus. E aqui, nosso Senhor Jesus Cristo elogia esses animais, porque eles têm qualidades. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Aqui nosso Senhor é de uma sabedoria tremenda. Quantos animais o Senhor fala aqui? 4 animais? Lobo, ovelha, pomba e serpente. A riqueza desse versículo fica para outra hora, que não é assunto de falar das características dos lobos. Conhecer bem a tática, o modus operandi ou modus vivendi de um lobo é de fundamental importância. Recomendo, caríssimos internautas, assistir a documentários sobre os animais. Digite na internet, algum site de busca, documentário lobos, e cravem os olhos ali. Isso vai ser de interesse para a sua vida espiritual, como lidar com gente sem vergonha, com mau caráter, com fingido, com dissimulado, com gente espúria. Você vai se surpreender assistindo aos documentários sobre esses animais irracionais. E Jesus não fez essas comparações por acaso. Para viver bem e lidar com gente que não presta, eu recomendo, conheça os hábitos dos lobos. Segundo documentário, um documentário sobre as ovelhas. Terceiro documentário, sobre as pombas. E quarto documentário, sobre as serpentes. E por favor, não satanizem as serpentes, porque elas têm qualidades tremendas. Quando elas estão com fome, como elas estudam, como elas planejam.
a sua ação, até depois quanto tempo elas precisam ficar para fazer a digestão, porque estão com a barriga cheia, os cuidados que elas tomam, sagacidade da serpente, até para se proteger quando está sendo atacada, essa riqueza toda está nesse versículo riquíssimo. Lobo, ovelha, pomba e serpente. Portanto, atentos, porque estes animais às vezes são apresentados e associados ao diabo, mas às vezes esses animais são associados a Jesus e a cada um de nós. Outro documentário, Leão. Quem pode dizer, no Novo Testamento, uma frase de uma carta, é um apóstolo, escrita por um apóstolo, onde o diabo é comparado com um leão, e quem pode, para ganhar uma passagem por sua conta para ver o Papa em Roma, despesa sua, quando a Bíblia compara o leão com Jesus. Leão, demônio, leão, Jesus. Por favor. Leão, demônio. Leão, demônio. Primeira carta de São Pedro, por favor. Vamos ao capítulo 5. Todos juntos. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Alguém pode dizer, pois eu agora vou detestar o leão, não suporto o rei dos animais, porque São Pedro comparou o leão ao diabo. Faça isso não, meu bichinho, porque São João também comparou o leão com Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, todos juntos. Então, um dos anciãos me falou, não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e os 7 selos. Essa divagação, essa digressão, ela foi importante para que nós não satanizemos os pobrezinhos dos animais. No contexto do capítulo 3, a serpente é o diabo. Mas no discurso de Jesus, a serpente é modelo para nós. Sede prudentes como as serpentes. Em São Pedro, o leão está associado ao diabo, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Já no Apocalipse, leão da tribo de Judá evoca a ideia de força, poder, império, porque o leão, vocês sabem, na selva, ele impõe respeito. As onças se pelam de medo, e todos os outros animais. O epíteto, rei dos animais, é porque ele não tem medo de ninguém, todo mundo tem medo dele. Todos. Até girafa, elefante, todos, ninguém perto dele, ele é de um respeito, ele impõe um respeito pela força, pelo poder, pela sagacidade dele, pela capacidade que ele tem de correr. Não é o animal mais veloz do mundo, o animal mais veloz do mundo é um xará meu, é o falcão, 340 km por hora, mas isso é uma ave, é outro departamento. Mas é um animal extremamente forte, veloz e aguerrido, e que impõe um tremendo respeito, é temido por todos. Essas ideias se aplicam muito bem a nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, me perdoem essa divagação. Bem, o diabo, vejam no versículo 14, sempre é associado com o caráter sorrateiro, discreto, escondido, sem barulho. Quando uma cobra, uma serpente se desloca se arrastando,
dificilmente ela faz barulho. A não ser que as folhas ou outro material batam nas escamas. Mas a parte de baixo de toda a serpente, vocês já perceberam como é? É bem lisinha. Porque ela se movimenta fazendo contrações. Então, os músculos da frente se contraem e os de trás vão empurrando para frente e assim ela se desloca. E por ser lisinha a parte de baixo, não faz barulho. Ela desliza. Apliquem isso para a ação de Satanás, sorrateiro. É claro que há certas serpentes, a naja, por exemplo, quando ela vai atacar, ela levanta a cabeça, enfim, mas a maioria das serpentes não age assim não. A cabecinha escondidinha, bem discreta. E geralmente as cores da pele da serpente são cores adequadas ao contexto no qual ela vive. A serpente vive justamente para se esconder, para mascarar. Tudo isso evoca características de Satanás. Satanás não mostra o jogo, não mostra a cara, é sempre escondido. Ele está ali agindo, mas ele não se apresenta como tal, sussurra, propõe, sai de perto, se esconde, enfim, como a serpente faz. Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Criatura rasteira, criatura baixa, do ponto de vista moral, por favor, nefanda, atrevida, desqualificada. Não há nenhum mérito moral em Satã, tem todos os defeitos, e isso aqui está embutido no andarás de rastos. E finalmente, aqui o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Esse versículo 15 é de uma extremíssima importância para o dogma da Imaculada Conceição, para o dogma da eternidade de Maria, para o dogma da virgindade perpétua de Maria, para a eclesiologia, o tratado da teologia a respeito da igreja, a primeira promessa que Deus faz de salvação da humanidade. Porém, ódio. Aqui, uma pergunta. Mas o que significa ódio? O Deus que cria para jogar uma criatura contra outra? Não. Deus não criou nenhuma criatura com ódio. Lembremos-nos de que aqui estamos diante de uma serpente, que segundo Apocalipse 12, é a primitiva serpente, o diabo ou Satanás, que voluntariamente se rebelou contra Deus, que passou a odiar Deus, e passou a odiar Deus também em todas as suas criaturas. Lembram? Do mesmo livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, grande ira. Por favor, você já tem doutorado em Apocalipse, vamos agora conferir Apocalipse 12, 12, texto que nós já vimos exaustivamente, Apocalipse 12, 12, leiamos juntos. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na verdade, vejam, eu citei esse texto para que vocês associem a ira do diabo com o ódio que Deus coloca entre o homem e a mulher. Na verdade, é uma coisa consequente. É uma coisa consequente. É evidente. Se o demônio odeia a natureza humana, o ódio já foi colocado aí. O ódio já foi colocado aí. Ódio no sentido de absoluta, completa incompatibilidade moral, criatural, psicológica, em todos os sentidos. Portanto, a ideia de que o demônio nos quer bem,
Não existe. Cheio de grande ira. O demônio pode dar alguma coisa aparentemente boa para você, ou que você acha que é boa, ou que você julga que é boa, mas não se engane. A intenção dele, Apocalipse 12:12, ira. Ele quer que você se exploda. Ele quer que você se estrague. Quais os 3 verbos de João capítulo 10, versículo 10? Roubar, matar e destruir. É isso que ele quer, quando dá dinheiro, quando dá prestígio, quando dá poder, a quem se envolve com ele, a quem faz um pacto com ele, a quem mexe, a quem começa a se interessar, a andar com determinadas pessoas e ambientes que estão a serviço dele. Cheio de grande ira. Cheio de grande ira. A proposta que ele faz a nosso Senhor na terceira tentação, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, vocês já sabem. Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. Quando o demônio dá alguma coisa para alguém, a intenção é a mais espúria, é a mais fétida, é a mais abominável possível. Não é por muito tempo. E ele vai cobrar. E nisso, nessa aparente dádiva dele, vem embutido o veneno dele, a ira dele, o ódio dele. Roubar, matar e destruir. Ódio. Como esse versículo é de fundamental importância, precisa ser desdobrado para explicar a mulher quem ela é, a descendência da mulher, e ferir a cabeça e ferir o calcanhar. Vejam a desproporção. O que uma vai fazer com outra. Se odeiam, se não se suportam, se não se toleram, se há verdadeira, olha a palavra ódio, também traduzida por inimizade. Seu Gilberto, a tradução da Bíblia de Jerusalém é ódio ou inimizade? Capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3. Porém, hostilidade. Hostilidade, mesma coisa. Ódio, inimizade e hostilidade são sinônimos, mas ódio aqui é uma palavra muito forte e também muito oportuna, muito precisa também, entre ti e a mulher. Nessa mulher, a tradição da igreja vê também a bem-aventurada Virgem Maria. A descendência da mulher, todas as pessoas que haveriam de nascer de um ventre materno humano, portanto todos os seres humanos. O demônio tem grande ira por todos os seres humanos. Num primeiro momento, essa mulher de Gênesis 3,15 é a própria Eva, a mãe de todos os viventes. No sentido posterior, cristão, é a igreja, aquela mulher do capítulo 12 do Apocalipse de São João, que está grávida, prestes a dar à luz um filho, e a primitiva serpente que se coloca diante da mulher é o diabo, primitiva serpente. Próximo sábado, não o sábado santo, porque vai ser a vigília pascal aqui, mas de hoje a 15, nós faremos um paralelo entre o capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mulher grávida, coroada de estrelas, vestida de sol com um brilho fulgurante, grávida, no seu ventre é Cristo, essa mulher é a igreja, mas a tradição da igreja também vê nesta mulher, não só a igreja, mas a bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja e membro da igreja Maria. E no capítulo 12, a primitiva serpente, que quer devorar o menino tão logo ele nasça, a luta entre Miguel e seus anjos, de um lado, e Satanás e seus sequazes, do outro. Ele é expulso do céu e parte furioso para a terra. A cena, ela é carregada de reminiscências bíblicas, precisamente
do Antigo Testamento, e mais especificamente do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o ódio entre a serpente e a mulher, ricamente vislumbrado, descrito, eu diria até com minúcias, no capítulo 12 do Apocalipse. Até o próximo encontro e feliz Páscoa a todos. Boa noite.